Como fazer terapia e intervenção em autistas sem utilizar ABA? Análise do comportamento aplicada. Como nós, neuropsicopedagogos, você, neuropsicopedagoga, vai trabalhar a intervenção, a terapia de um paciente com autismo, autista, sem utilizar ABA. Nesse vídeo eu vou te explicar como a neuropsicopedagogia atua na intervenção de autistas sem utilizar ABA, utilizando as ferramentas e instrumentos da neuropsicopedagogia. Fica comigo nesse vídeo que você vai aprender. Olá, terapeuta da aprendizagem, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Esse vídeo é para psicopedagogos também, tá? Porque nós, neuropsicopedagogos, podemos atuar na intervenção, na terapia de autistas sem utilizar ABA. É isso mesmo que você escutou. Eu sou Isabel Ferreira, sou neuropsicopedagoga, sou psicopedagoga também, sou terapeuta da aprendizagem, sou mentora, consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E hoje eu vim trazer um tema muito importante, muito interessante e até polêmico. Posso dizer que polêmico também. Por que eu tô falando que é polêmico? Algumas pessoas, elas falam muito, terapeutas profissionais, acham que só com terapia ABA, com a terapia ABA, né, a ciência ABA, é que os autistas conseguem se desenvolver. Muitos mesmo falam, pessoas importantes, terapeutas importantes aí na nossa internet, né? A gente vê muito essa questão do ABA sendo muito divulgada. Inclusive em clínicas, muitas clínicas só aceitam profissionais, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, se tiver alguma formação em ABA. Isso é um assunto para outro vídeo, porque eu não concordo e acho que você também não deveria concordar com isso. Porque nós, neuropsicopedagogos, nós atuamos com teorias da neurociência aplicada à educação. Então eu vou te explicar agora como é que a gente faz. Para fazer o atendimento, para fazer principalmente a terapia, a intervenção de autistas, sem utilizar ABA, utilizando as nossas ferramentas, as ferramentas que nós sabemos e temos que usar e precisamos e temos disponíveis para a nossa atuação, tá certo? Primeiro eu vou falar o que é a ABA, né? E como a ABA funciona para a terapia de autistas. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar o seguinte: o que é a ABA? A ABA é a análise do comportamento aplicado. E o que é que ela faz? Como que ela trabalha? O foco da ABA é reforçar comportamentos adequados e reduzir os inadequados. Basicamente é isso. Tem um vídeo já que eu coloquei aqui no canal que eu explico bem o que é a ABA, então não vou entrar em detalhes do que é exatamente o conceito e tudo mais. A teoria, como é que funciona, o básico que a gente precisa entender é que é uma ciência, não é um método, não é nada disso. É uma ciência muito ampla que trabalha principalmente com o comportamento humano. Além do autista, trabalha também com deficiência intelectual, com outros transtornos e transtornos mentais e tudo mais. Todo tipo de transtorno, distúrbio de aprendizagem e em geral, né? Porque trabalha com a questão do comportamento. Então ele modifica aquele comportamento que é inadequado, né? E reforça o comportamento adequado. Esse basicamente é a ABA, né? É baseado em estímulos e resposta. E aí essa é a definição de ABA. Agora vamos falar da neuropsicopedagogia. Como é que a ABA funciona para o autista?
existe, né, uma hierarquia em relação aos aplicadores. Existe um aplicador, existe várias pessoas que atuam dentro da terapia para o autista. Então, eu já coloquei um vídeo aqui também, que vocês quiserem aprofundar no que é exatamente a aba, eu vou falar, eu deixei no vídeo aí para vocês assistirem. Depois desse vídeo vocês podem assistir se vocês quiserem, porque eu especifico bem direitinho o que é a aba, como é que funciona, né, o objetivo e como é que é a terapia, né, a aba. Então, vamos focar aqui na neuropsicopedagogia. Como a neuropsicopedagogia atua na intervenção, na terapia de autistas, tá bom? Eu quero focar nisso aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vocês sabem, e eu sempre gosto de falar, porque é uma coisa que a gente precisa entender e saber, principalmente. Neuropsicopedagogia é a junção, é a união de neurociência aplicada à educação, psicologia cognitiva e pedagogia. Essas três ciências unidas, essas três teorias, a gente utiliza para quê? Para a nossa avaliação, para a nossa intervenção, para os nossos estudos, para tudo que a gente vai fazer. Escolha de testes, escolha de instrumentos. E nosso estudo, a base do nosso estudo, a base da nossa atuação vem dessas três áreas de atuação, essas três teorias. Então, se nós temos essas três bases, a nossa base, essas três ciências, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as ferramentas dessas três. A gente pode utilizar ferramentas da neurociência aplicada à educação, da psicologia cognitiva e da pedagogia, para atuar na terapia de autistas. Então, eu fiz aqui um resumozinho, né? Eu até estou me estendendo, mas é porque eu sempre gosto de falar bastante para você entender bem, tá bom? Então, vamos lá. A terapia com base nas neurociências. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a terapia com base na neurociência. A neuropsicopedagogia, ela atua na terapia de autistas dessa forma. Aí eu vou falar da neurociência, da psicologia cognitiva e da pedagogia. Como que a gente vai fazer essa atuação com autistas? Tá bom? Eu separei por partes. Então, vamos lá. Através da neurociência, o que é que a gente vai fazer com esse autista? Né? Compreendemos o cérebro do autista. A gente estuda neurociência aplicada à educação, a gente estuda o quê? A gente estuda o cérebro humano. A gente estuda como aquele cérebro aprende, como ele se comporta para o aprendizado, para a aprendizagem. Então, a gente estuda a forma que aquela paciente aprende. Primeiro, a gente faz um trabalho individual. Aquele paciente, aquele autista, ele tem as características dele. Além do autismo, ele tem as características dele. Ele tem a personalidade, ele tem o caráter, ele tem toda a formação humana daquele autista. A gente precisa entender para fazer uma terapia, para fazer uma intervenção. Aonde? Nos sintomas do autismo. Nos sintomas que aquele autista tem. Algumas vezes ele não tem só os sintomas autísticos, né? Que é a questão da comunicação, que é falha, a questão da interação social, então, estereotipias. Então, algumas características do autismo a gente vai trabalhar através da neurociência, através de entender como é que aquele paciente se comporta. Então, sabemos que há a diferença na forma de processar estímulos, emoções e linguagens. Então, isso a gente estuda, né? O neuropsicopedagogo precisa estudar o cérebro para entender aquele paciente. Então, as intervenções, olha, presta bem atenção, as intervenções, elas respeitam a sensorialidade, que é a parte sensorial, né, de estímulos sensoriais, e os caminhos de aprendizagem única, que é só daquele paciente. Então, o brincar é uma ferramenta essencial. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza na terapia é o brincar.
A gente sabe que a brincadeira, o brincar, ele tem um conceito amplo, ele tem muitas vantagens. A gente não só brinca, mas a gente tem que brincar de maneira estruturada, planejada. Tudo tem que ser planejado, né? E tem que ter um objetivo, tem que ter estratégia. Tudo que a gente faz tem que ter estratégia. Nosso brincar com aquela criança, com aquele paciente é estratégico, tá bom? Então vamos lá. Aí a importância do vínculo. O que a gente precisa fazer com aquela criança? Ter o vínculo, conversar, fazer amizade, aproximar. A gente tem que se aproximar daquele paciente, porque assim a gente consegue muita coisa com ele. Quando a gente consegue se aproximar, quando a gente consegue entender as emoções, entender como é que ele funciona, quais são as características, a personalidade, aí você vai conseguir chegar muito longe com aquele paciente. Sem vínculo não há aprendizado. A gente sabe disso, né? Por causa da afetividade, por causa do afeto. Primeiro, a gente cria a conexão com aquele paciente, para que ele tenha segurança em todos os instrumentos e tudo que a gente for fazer com ele. Tá bom? Então, depois entramos no mundo da criança. Primeiro, a gente vai aos poucos, né, conquistando aquele autista, para depois ele confiar no nosso trabalho, confiar na gente, para a gente poder fazer a intervenção. Em relação à comunicação, nem todo autista é verbal. Então, a neuropsicopedagogia considera todas as formas de linguagem corporal, visual, gestual. Então, a gente pode usar recursos como PECs, né, que são as figuras. Tem gente que fala assim que a criança vai ficar atrasada se ficar usando figuras, né, para se comunicar. Mas a neuropsicopedagogia não pensa assim. A gente pode sim utilizar PECs com figura para ajudar na comunicação. Como é que você vai falar com uma criança que não é verbal, que não fala, que não se comunica verbalmente com você? Você pode utilizar PECs por enquanto ele não desenvolve a fala. Então, você pode sim utilizar. Então, você pode utilizar gestos, música, né? Então, essas são as ferramentas que você pode utilizar para se comunicar com aquela criança. Na neuropsicopedagogia, não existe plano pronto. Pronto. A gente faz o plano individualizado. Para cada criança tem um plano individualizado de acordo com o que a gente encontra naquela criança. Então, a gente primeiro faz o vínculo, verifica como é que ela funciona, e a gente faz um planejamento individualizado, um planejamento que vai funcionar só para aquela criança. E aí a gente vai acompanhando esse desenvolvimento desse planejamento. Existe terapia sem aba? Sim, existe terapia com autista sem aba, sim. Essa terapia é baseada na escuta, no vínculo, construção conjunta, existe e funciona. Porque, gente, eu trabalho com isso há algum tempo e sim funciona. A neuropsicopedagogia, ela está aqui para isso, para ajudar autistas através das suas ferramentas que nós utilizamos. Então, nós utilizamos brincadeiras, brinquedos, instrumentos pedagógicos, tudo isso a gente utiliza e a criança, sim, pode se desenvolver através da neuropsicopedagogia, principalmente da neurociência aplicada à educação, da pedagogia, porque a gente vai trabalhar a atenção, a gente vai trabalhar a concentração, a gente vai trabalhar a memória, as funções executivas. Tudo que a gente precisa trabalhar com aquela criança, a gente vai trabalhar, porque nós temos ferramentas para isso. A neuropsicopedagogia, ela tem ferramentas eficazes para trabalhar com criança autista. Então, não precisa ter aba para você trabalhar com a criança autista, porque você vai fazer um planejamento estruturado em cima das características daquela criança. Aí você faz uma triagem, faz isso, e depois você vai trabalhar de acordo com o que você encontrou. Você vai trabalhar todas as funções executivas com aquela criança, e o comportamento vai acabar melhorando, porque nós não trabalhamos somente o comportamento. Porque a aba, ela trabalha só o comportamento. Se aquela criança fala, se aquela criança se comporta assim, se aquela criança se comporta assado. Então, é mais a questão do comportamento. E nós não trabalhamos só o comportamento. Nós trabalhamos todas as áreas do desenvolvimento daquela criança.
O foco da neuropsicopedagogia não é o comportamento. O comportamento é a consequência. E a neuropsicopedagogia trabalha com a causa. Qual é a causa daquela criança estar gritando? Qual é a causa dela estar se batendo? Qual é a causa que ela está se jogando no chão? Qual é a causa que ela não quer comer? Qual é a causa que ela está irritada? A terapia ABA, ela trabalha na consequência. Qual é a consequência? É a atitude, é a ação da criança, é o comportamento. E nós trabalhamos não o comportamento, é a causa, é o que vem antes daquele comportamento. Por que a criança está gritando? Você vai lá e descobre por que ela está gritando. Por causa de estímulo sensorial, por causa que o barulho está muito alto, porque ela se irritou, porque ela está com dor de barriga, porque ela está com dor de cabeça, porque ela está com uma inflamação, porque a roupa não tá pinicando nela. Então assim, você consegue fazer isso porque você fez um planejamento individual, você criou vínculo com aquela criança, então você entende como ela funciona, você entende pelo que ela está passando. Então a neuropsicopedagogia, ela trabalha na causa, não na consequência, que é o comportamento. Quando a criança é acolhida, ela aprende. Quando ela é respeitada, ela floresce. Então nós trabalhamos o respeito pela criança. Ela vai ditar como nós vamos trabalhar com ela. Então é isso. Eu acho que deu para vocês entenderem como a nossa terapia é importante. Eu sou muito, mas muito, muito, muito grata por estar nessa profissão, por estar nesse momento trabalhando com crianças, adolescentes, adultos, idosos, com neuropsicopedagogia. Porque eu vejo profissionais que querem trabalhar com a ABA junto com a neuropsicopedagogia. Gente, não pode, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Vamos valorizar, dar valor à nossa profissão, dar valor à neuropsicopedagogia. E a psicopedagogia também, que também pode trabalhar da mesma forma. Porque nós trabalhamos com a terapia do acolhimento também. Então a gente precisa dar valor à nossa profissão, a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia. Então é isso. Não vou me estender mais, senão eu vou me emocionar, porque eu sou apaixonada por essa área. E eu quero muito, muito, muito que vocês entendam que nós sim podemos fazer terapia eficaz com autistas, sem utilizar a ABA. Não vim aqui para falar de ABA mal sobre ABA, mas eu preciso dizer que nós somos profissionais, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, podemos sim fazer terapia e intervenção com autistas também, e que é muito eficaz, tá bom? Então, por hoje é só, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, tá? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Salva para estar sempre ouvindo, para saber que esse assunto é muito importante. Então salva esse vídeo, anotou? Se anotou alguma coisa que eu falei, se não, deixa salvo o vídeo e compartilha com as amigas, tá bom? E se não se inscreveu no canal ainda, ó, se inscreva no canal, que esse canal é pra você, tá bom? Então por hoje é só, por esse vídeo é só. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.